Caso de Shaul, dizendo: há aqui certo homem que foi deixado preso por Félix, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais Cohanim e os anciões dos moradores da região de Yehuda me fizeram queixas pedindo sentença contra ele, aos quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum, sem que o acusador tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando então ele se havia reunido aqui sem demora, no dia seguinte, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem, contra o qual acusadores levantasse no apresentaram acusações, algumas das coisas perversas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra eles algumas questões a respeito da sua região e de um tal Yehuda, defunto, que Shaul afirmava estar vivo. E estando perplexo quanto ao modo de investigar esta coisa, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ali ser julgado no tocante às mesmas, mas apelando Shaul para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que o viesse a César. Então Gripa disse a Festo: eu bem quisera ouvir este homem. Respondeu-lhe: amanhã ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Shaul foi trazido. Disse Festo: Rei Agripa, vós todo que estáis presente conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos moradores da região de Yehuda, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eu, porém, achei que ele não havia praticado coisa alguma digna de morte, mas havendo ele apelado para o imperador, resolvi remeter-lo, do qual não tem coisa certa que escreva a meu senhor. E por isso perante vós o trouxe principalmente perante ti, ó rei Agripa, que depois de feito o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever? Porque não me parece razoável enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele? Atos Maasei Lixim, capítulo 26. Depois Agripa disse a Shaul: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Shaul, estendendo a mão, começou a sua defesa. Sinto-me feliz, ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti e de todas as coisas de que sou acusado, porque judeus que não creem, principalmente por versado
em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te peço que me ouça com paciência a minha vida, pois deste a mocidade o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem poder dar-me testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa região, vive Parus. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Elohim a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Elohim fervorosamente, noite e dia, esperam alcançar, e por causa desta esperança, ó Rei, que eu sou acusado por aqueles judeus que não creem. Porque é que se julga entre vós incrível que Elohim ressuscite os mortos? Eu, na verdade, cuidará que devia praticar muita coisa contra o nome de Yeshua de Natseret, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido semicha dos principais dos Kohanim, não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles, quando os matavam, e castigando-os muitas vezes por toda a sinagoga, obrigava-as a blasfemar, enfurecido cada vez mais contra eles. Persegui-os até na cidade estrangeira, indo com ele encargo a Dameseque, munido de poder e comissão dos principais Kohanim. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me dizia, em língua hebraica: Shaul, Shaul, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. Isto é, você se machuca ao fazer resistência. Disse eu: quem és tu? Quem és o Senhor? Respondeu: o Senhor, eu sou Yeshua, a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe-te pé, pois para isto te apareci, para que te fazer servo e testemunha tanto das coisas que me tem visto, quanto daqueles que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos goim, aos quais te envio, para lhe abrir os olhos, a fim de que façam te chuvar das trevas a luz e do poder de Satã a Elohim, para que recebam remissão de pecado e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, o rei Agripa, não fui desobediente à visão celeste, antes anunciei principalmente aos que estão em Dameseque e depois em Jerusalém
e por toda a terra de Guilda, e também aos goim que se arrependessem e se convertessem a Elohim, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus me prenderam no Beti Hamikdash, procurando matar-me. Tendo, pois, alcançado o socorro da parte de Elohim, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moshe disseram que devia acontecer. Isto é, como o Messias devia sofrer e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e também aos goim, fazendo eles deste modo a sua defesa. Disse Festo em alta voz: Esta louco, Shaul, há muitas letras te fazem delirar. Mas Shaul disse: Não deliro, o excelentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo, porque o rei, diante de que falo com liberdade, saber desta coisa, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crê, disse Agripa a Shaul, por pouco me persuades a fazer-me messiânico. Respondeu Shaul: Peço a Elohim que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me ouvem, se tornem como eu sou, a não ser por estas cadeias. E levantou-se o rei e o governador de Berenice e os que com ele estavam sentados, e retirando-se falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. 5. Atos Masei Lixim, capítulo 27. E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Shaul e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcando em um navio a Dramitio, que estava prestes a navegar, em demanda dos portos pela costa da Ásia, fazendo-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegando a Ticidom e Júlio, tratando Shaul com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar,
longo da Cilícia a Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para Itália e nos fez embarcar nele, navegando vagarosamente por muitos dias, e havendo chegado com dificuldade na frente de Cnido, não nos permitiu o vento ir mais diante. Navegamos a sotavento de Creta, à altura de Salmone, e conteando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Havendo decorrido muito tempo, tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Shaul os advertia, dizendo: Senhores, veja que a viagem vai ser com avaria e muitas perdas, não só para a carga e o navio, mas também para a nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito a piloto e ao dono do navio do que as coisas que Shaul dizia. E não sendo o porto muito próprio para invernar, os mais deles foram de parecer que daí se fizessem ao mar para ver de algum modo podiam chegar a Fenícia, um porto de Creta que olha para o norte e para o sueste, para ali invernar. Soprando bradamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo arrebatado o navio, e não podia navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixávamos levar, correndo sotavento de uma pequena ilha chamada Craúda. Somente a curto podemos segurar a Batel, o qual recolheram, usando então os meios disponíveis para cindir o navio, e temendo que fosse lançado na Sirte, arriaram os aparelhos e se deixavam levar, como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade. No dia seguinte começaram a aliviar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com própria mão, lançaram os aparelhos do navio. Não passando por muitos dias, nem sol, nem estrela, e sendo-nos ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança.
de sermos salvos. Havendo eles estando muito tempo sem comer, Shaul, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devieis ter me ouvido, e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenha bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu o anjo de Elohim, de quem eu sou e a quem sirvo, e dizendo: Não temas, Shaul, importa que compareça perante César, e eis que Elohim te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo por confiar em Elohim, que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo-nos ainda impelido pela tempestade no mar de Adria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros aproximados de terra, e lançando a sonda, acharam 20 brasas, passando um pouco mais adiante, e tomando a lança a sonda, acharam 15 brasas. Ora, tendo imos dar rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, e esperaram ansioso que amanhecesse, procurando entre mentes os marinheiros, fugiu do navio, e tendo arriado do batel ao mar, sob pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Shaul ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. Enquanto amanhecia, Shaul pediu a todos que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Peço-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Elohim na presença de todos, e partiu e comeu, e começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheciam a terra, divisavam, porém, anseada com uma praia, e consultavam se poderiam nela encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram-na no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando aos ventos, e a vela da proa. Dirigiram-se
para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalhadas o navio e a proa, escravando, se fincou imóvel para a polpa, se desfazia com a força das ondas. Então parece do soldado era que matassem os presos, para que nenhum deles fugiam, escapando a nado. Mas o cinturão, querendo salvar a Saul, estourou-lhe este intento, e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em qualquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. 5. Atos Maasei Islishim, capítulo 28. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta, e os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram, e todos por causa da chuva que caia e por causa do frio. Ora, havendo Saul ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam um ao outro: certamente este homem é homicida, pois, embora salvos do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Ele, porém, esperavam que Saul viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo, o vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia uma terra que se pertencia ao homem principal da ilha, chamado Público, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e dissenteria. O pai de Bilio, Saul, foi visitá-lo, e havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. E estes os distinguiram com muita honra, e aos embarcamos puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invemara na ilha, e o qual tinha por insígnia Castor e Polus. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, costeando, viemos a
regiu, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, fomos convidados a ficar com eles 7 dias, e depois nos dirigimos a Roma. Ora, os irmãos dali, havendo recebido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio, e as 3 vendas de Shaul, quando os viu, deu graças a Elohim e cobrou ânimo. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Shaul se lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. Passando 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus e reuniu eles, disse-lhe: homens, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum que merecesse a morte. Mas aponta-se isso aos moradores da região de Írida, vi-me obrigado a apelar para César, não tendo, contudo, nada de que acusar a minha nação por esta coisa, pois vos convidei para vós ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Mas eles lhe disseram: nem recebemos de Írida carta ao teu respeito, nem veio aqui irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, porque enquanto a esta seita notória nós e que em toda parte é impugnada, havendo-lhe marcado um dia, muitos foram ter com ele, e a sua morada, aos quais desde a manhã até a noite explicava com bom testemunho o reino de Elohim, e procurava convencê-lo a respeito de Yeshua, tanto pela Torá de Moshe como pelos profetas. Uns criam na sua palavra, mas outros a rejeitavam. E, estando discordes entre si, retiraram-se, havendo Shaul dito esta palavra. Bem falou a Roash, a Kodesh, aos pais de vocês, pelo profeta Yeshaiahu, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis; vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com o ouvido ouvirão tardamente, isto é, não conseguiam entender, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com o ouvido, nem entendam com o coração, nem façam techuvá, e eu os cure. Seja a vós, pois, notória que esta salvação de Elohim está sendo enviada aos goiim, pois eles também a estão ouvindo. Eu
e morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Elohim e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Yeshua, Messias, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Cinco Atos Maasei Slishim, capítulo 29. E Shaul, cheio das Berachote de Machias e abundante na Ruach, partiu de Roma, determinado a ir à Espanha, pois há muito tempo ele havia proposto ir até lá, e também decidirá ir de lá a Bretanha, pois ele ouvirá na Fenícia que alguns dos filhos de Israel, por volta da época do cativeiro assírio, haviam escapado pelo mar para as ilhas de mais longe, conforme dito pelo profeta, chama pelos romanos de Bretanha. Ordenou que as boas novas fossem pregadas a todas as nações, distante daqui, e as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nenhum homem impediu Shaul, pois ele testificava corajosamente de Yeshua perante as tribunas e entre o povo, e ele tomou com ele alguns dos irmãos que habitaram com ele em Roma, e eles tomaram uma embarcação em Ostrium, e tendo ventos favoráveis, foram trazidos com segurança até um porto da Espanha. E muitas pessoas estavam reunidas de cidade e vila, e do interior montanhoso, pois ele havia ouvido da Techuvá, do Shaliach e dos muitos milagres que ele opera. E Shaul pregou poderosamente na Espanha, e grandes multidões creram e disseram Techuvá, pois eles perceberam que ele era um Shaliach, enviado de Elohim. E eles saíram da Espanha, e Shaul e a sua companhia, encontrando um barco em Armorica, que viajava até a Bretanha. Eles entraram nele, e passando ao longo da costa sul, eles chegaram até um porto chamado Rafinus. Agora, quando foi dito no exterior que o Shaliach havia desembarcado na costa delas, muitas multidões dos habitantes o conheceram, e eles trataram a Shaul de forma cortês, e ele entrou pelo portão leste da cidade, e deles e se alojou na casa de um hebreu, e um de sua própria nação. E pela manhã ele veio, permaneceu sobre o monte Ludi, e as pessoas se apertavam no portão e se
reuniram no caminho largo, e ele pregou a Matias, e eles acreditaram na palavra e no testemunho de Yeshua. E à noite, a Ruach HaKodesh caiu sobre Shaul, e ele profetizou, dizendo: Eis que nos últimos dias o Elohim do Shalom habitará na cidade, e os habitantes dela serão numerosos. E no 7º dia cessou do povo, e os seus olhos se abriram, e a glória da herança deles brilhará perante eles. E as nações virão para adorar no monte que testifica da paciência e do longo sofrimento do servo. E nos últimos dias novas pregações das boas novas sairão de Jerusalém, e os corações do povo se alegrarão, e eis que as fontes saberão abertas, e não haverá mais guerra. E naquele dia haverá guerra e rumores de guerra, e um rei se levantará, e a sua espada será para a cura das nações, e a sua pacificação habitará, e a glória do seu reino será uma maravilha entre os príncipes. E sucedeu que alguns dos druidas vieram até Shaul privadamente e mostraram por seus ritos e cerimoniais que ele descendiam dos judeus que havia escapado do cativeiro na terra do Egito. E os Shaliach acreditou nesta coisa, e deu a ele o óculos do ósculo do Shalom. E Shaul habitou em seus alojamentos por 3 meses, confirmando continuamente e pregando o Matias continuamente. E depois dessa coisa, Shaul e seus irmãos partiram de Rafinim e velejaram até Atium, em Gaú. E Shaul pregou na guarnição romana, e dentre o povo exortou todos os homens a fazerem techuvá, e confessaram os seus pecados. E vieram até eles alguns de Belgai, para perguntá-los sobre o novo ensinamento e sobre o homem Yeshua. E Shaul abriu o seu coração com eles e disse e eles todas as coisas que havia ocorrido a ele, e como Matias e Yeshua vieram ao mundo para salvar os pecadores. E eles partiram ponderando entre eles as coisas que eles haviam ouvido. Shema. Escuta, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Shema e Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Bendito seja o nome e a glória do seu reino, por todo sempre.
Baruch Shem Kevodi Malchutor Leolam Baed. Amarás Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Que esta palavra que hoje te ordeno seja gravada no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos falando dela, e ao te sentares e na tua casa, quando estiverem caminhando, e ao te deitares, e ao te levantares. E atarás como sinal a tua mão, e serão como uma joia preciosa entre os teus olhos, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Veá Rabitá eti Adonai Elohecha Bechou Levavechá Uvechou Nafishechá Uvechou Meodechá Verraio Radevarim Raeli Asher Anoshi Meti Savechá Rayon ao Levavechá Veshi Nantam Levanechá Veti Barta Bam Beshiv Techá Bevetechá Uveletechá Vaderesh Uveshosbechá Uvekumechá Ukeshartam Leoti ao Iadechá Berraio Letodapoti Bein Einechá Ustavitam ao Mezuzoti Betechá Uveshearechá. Lechá Dodi. Vem, meu amado, saímos ao encontro da noiva. Recebamos com júbilo o Shabat. Lechá Doti Likirati Kalá Pene Shabat Nekabelá. Guarda e rememora o sábado. Proclamou em uníssono, ó Deus único. Adonai é único e único o seu nome. A ele pertence a honra, a glória e os louvores. Chamor, Vesachor, Bedibur e Shadi. Ris, Mi, Anu, El, Rami, Ramei, U, Shadi. Adonai, Eshadi, U, Shemor, Eshadi. Lechem, Ulei, Tifi, Ereti, Beli, Terrilá. Lechá, Doti, Likirati, Kalá, Pene, Shabat, Nekabelá. Bem-vindo seja a rainha dos dias, fonte de toda a bênção, idealizada no início de tudo, embora tenha sido a última das criações. Likirati Shabat Lechu Veneuchá Kiri Mekor Raberachá Merosh Mikeden Nesuchá Sofi Maasé Be Mashava Techilá Lechá Doti Likirati Kalá Pene Shabat Nekabelá. Levanta-te de tuas ruínas, ó cidade santa, morada real. Chegou o fim do teu exílio. Deus, com sua ternura, reconfortará tua alma. Mikdash Melesh Ir Melusha Kumitisei Mitosh Ha Fechá
Ravi Lash Sheveti Bemeki Rabachá Vehu Ya chamou a Laish Shenla Lechá do de Likirati Kala Pene Shabat Nekabelá. Sacode-te do pó, ó Jerusalém, veste-te de glória, congregação de Israel, redime minha alma, ó Deus. Restaura o meu reinado e a dinastia de David. Rite na Ari me afar comi. Li vishi bigide ti fartesh ami. Ao Iadi ben Ishai, Beti Ralashmi, Korva el Nafish Gealá, Lechá do ti Likirati Kala Pene Shabat Nekabelá. Ressurge com esplendor, ó Jerusalém, lumina com tua luz o universo. Entoa canções para o Senhor, a glória divina sobre ti se manifestou. Riti oreri, Kiva oresh kumi ori, Uri shidaberi, que vodi Adonai alaish, nikila. Lechá do ti Likirati Kala Pene Shabat Nekabelá. Tua soberania perdurará, teu reinado não declinará. Porque te deprimes, porque gemes, em ti se abrigarão os perseguidos do meu povo. E será reconstruída, ó Jerusalém. Lo tevo shi velo ti calme ma tisto sha shi uma te remi. Bash ie she su ani e ami veni vineta ir ao Tilá, Lechá do de Likirati Kala Pene Shabat Nekabelá. Teus inimigos não prosperarão, o mal se afastará de teus limites, Deus se regozijará contigo. Qual o noivo com a sua amada, vê raio, lin, shisa, sho, saish, verá, shaku, ko, me, va, laish, e assis, alaish, elohaish, que me sos, shatan, alcalá. Lechá do ti Likirati Kala Pene Shabat Nekabelá. A prosperidade transbordará de teus limites, ao Senhor teu Deus louvará. Com a chegada do Messias, regozijar-nos-emos e nos alegremos. E a mim o semou tifirotisi, veti Adonai taritisi, ao iadi is ben partisi, venis mexá venagilá, lechá do de Likirati Kala Pene Shabat Nekabelá. Traga-nos tua paz, ó Rainha Shabat.
Brinda-nos com alegria o regozijo, reside entre os fiéis do teu povo. Vem, amada, boi, ve shalom, atereti balá, gan, besincha, uveti sarolá, tosh, emune, an, segulá, boi, xalá, lexá, do, de, liquirati, calá, pene, shabat, necabelá. Amor eterno, dedicado à casa de Israel, teu povo, a Torá e os mandamentos, os estatutos e os preceitos nos ensinaste. Por isso, Adonai, nosso Deus, ao deitarmos e ao levantarmos, meditamos sobre os teus estatutos e nos alegramos com as palavras da tua Torá e dos testemunhos, mandamentos por todo sempre, porque elas são a nossa vida e prolonga a nossa existência, e nela meditaremos dia e noite. Jamais aparte de nós o teu amor. Bendito seja o Adonai, que amas teu povo Israel. Ahavati olam beti Israel ansha ahavati. Ahavitá. Torá umistivoti shukim umispatim. Otano limadetá. Alquem Adonai Elohenu. Beshosvenu vekumenu. Na siash beshukeshá. Venis mas bedivire torateshá. Uvemitisvoteshá. Leolam vaed. Ki ren shaienu. Ve oresh iamenu. Uvahen nehege. Ioman balaila. Veahavateshá altasir mimenu leolamim. Baruch atah Adonai, o Revi Amu Israel. Ó Deus nosso e Deus de nossos antepassados, aceita nosso repouso, santifica-nos com teu sábio preceito, desperta nosso interesse pela tua Torá, cumula-nos de felicidade, alegra-nos com tua salvação, purifica nosso coração para te servir com sinceridade. Com teu amor, ó Deus, faça com que gozemos o teu santo Shabat, e que todo o teu povo de leite desfrute em paz. Bendito seja o Adonai, que santifica o Shabat. Elohenu belohe avotenu, veimotenu retize vimenu chatenu, kadeshenu bemitisvoteshá, vetem shelkenu betorateshá, Sabeenu mituveshá, vesameshenu bishuateshá, vetaher libenu leovideshá, beemeti, veranchilenu Adonai Elohenu, beahavá, uveratizon, Shabat kodisheshá, via Noa,
Veia no Shu, Va Israel Mekadesh, Shemeshá Baruch Ata Adonai, Mekadesh, Hashabat.